Quem está aqui que participou da conferência nos últimos dias? Deixa eu ver. Bom demais, né, gente? Eu quero dizer que eu me dei bem, entendeu? O pessoal achou, os pastores acharam que me convidaram para vir aqui pregar uma palavra, mas eles mal sabiam que Deus tinha marcado um encontro comigo aqui. E Deus me trouxe aqui para eu ser abençoada. Então, eu recebi muito aqui nesses dias. Estou muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada pela recepção, pela alegria de estar com os irmãos aqui nesse dia. Para quem não me conhece, meu nome é Anne, prazer. Eu sou lá de Brasília, né? Sou lá do Núcleo da Fé de Brasília. Eu trago um abraço da minha igreja. Quero dizer que a culpa não é nossa, tá bom? Nós somos de Brasília, mas a culpa da galera lá não é nossa. Tá? A gente tem a nossa parcela de responsabilidade. São os estados que mandam os parlamentares para lá. A gente não tem nada a ver com aquela confusão, tá bom? Mas nós estamos ali infiltrados, trabalhando naqueles lugares, orando para aqueles lugares, e estejam orando por nós também. Amém? Então, eu sou ali de Brasília, sou pastora no Núcleo da Fé, trabalho com jovens há mais de 20 anos, trabalho, né, trazendo aulas de apologética também. E aí eu sou advogada, eu sou professora universitária, eu sou empresária, eu sou pastora, e da última vez eu expliquei que eu também não sou nada disso. Isso são coisas que eu faço, mas essas coisas não definem quem eu sou. Amém? Pastora é uma missão, advogada, empresária, professora, é profissão. Corredora, eu falei ontem que eu sou corredora, é hobby. Mas nada disso é quem eu sou. Eu sou filha de Deus, a minha identidade está aí, mais nada. Eu posso deixar de fazer qualquer uma das coisas que eu faço que não vai afetar quem eu sou. Quem eu sou está guardado no coração de Jesus. Eu sou filha dele e isso nos traz segurança e nos traz paz. Isso traz leveza em tudo que nós vamos fazer. Amém? Eu quero hoje falar um tema com você. Fala assim comigo, aprendendo a crescer. E eu estou falando para pessoas que já cresceram aqui. Então você fala, uai, como assim? Porque aprender a crescer é diferente. Ser adulto é uma coisa, agora você ser um adulto espiritual é outra coisa. Ou você ter vivência, você ter experiência, é outra coisa diferente. Eu vi uma história esses dias que tinha uma senhora... aqui vocês não comem McDonald's não, né, gente? Eu ouvi dizer que todo mundo é fitness aqui e tal, que o Luciano Subirá teve aqui, e aí depois que ele veio... Não? Então, mas tem McDonald's aqui, né, gente? Então, o que acontece? Vocês sabem como é que funciona o drive-thru, né? A pessoa pede ali naquelas janelinhas e diz que, de certa vez, tinha uma senhora que estava pedindo e ela com um pouco de dificuldade ali de falar com a maquininha, aquela coisa ali, né? O atendente, né, E aí a moça que estava atrás dela, buzinando, sai aí, você quer? E começou a xingar a senhora que estava na frente fazendo o pedido, bem grosseira. E aí a senhora, com aquela dificuldade, fez o pedido dela e aí passou para a próxima janelinha. Na próxima janelinha é o momento do pagamento, né? Aí ela foi, pagou a conta dela, ali o pedido dela, e ela falou assim, moça, o pedido da moça que está atrás de mim já chegou aí no sistema? Já. Eu vou pagar o dela também. Aí a moça, tá bom, aí foi e pagou. E aí pegou o recibo, foi para a próxima janelinha que você pega o seu lanche. Chegou na próxima janelinha, ela pegou o lanche dela e falou assim, moça, eu paguei o pedido de trás também, pode me dar. Aí a moça pegou, ela mostrou o recibo, a moça deu. Aí a senhora saiu. Aí nisso, quando estava na janela, quando ela estava na terceira janela, a moça estava na segunda janela do pagamento. Aí a moça começou, fez o coraçãozinho coreano para ela, fez obrigada, não sei o quê. E aí tal. E aí ficou toda constrangida, desculpa. Aí beleza. Aí a moça ficou, a senhorinha ficou só esperando. Quando ela chegou à terceira janela, estava com pressa? Agora volta e pede tudo de novo. Isso nos ensina que nós temos que respeitar os mais velhos, não apenas porque é um princípio, mas porque eles estão há mais tempo nesse mundo e eles têm uma malandragem que talvez você não tenha. Respeite os mais velhos. Isso tem a ver com... Isso, pode falar. E isso tem a ver com o crescer que eu quero falar hoje com você. É um crescimento que vai além dos seus anos. É um crescimento que vai além da sua experiência. É um crescimento que sabe fazer você manejar aqui nessa vida. Sabe fazer você andar nesse caminho. E é um crescimento que o Senhor tem para nós. Agora eu vou falar, nós, igreja brasileira, nesse tempo. Amém? O Senhor está nos chamando. E quando eu falo igreja, não pensa que é distante de você, não. É você. A igreja somos nós. Igreja não é sobre espaços físicos.
físicos. Igreja é sobre pessoas. Nós somos a igreja de Jesus. Ah, mas eu não sou líder. Não importa, você é igreja. Deus tem nos chamado para um crescimento, que é mais do que um crescimento numérico, porque graças a Deus a igreja do Senhor no Brasil está crescendo. É mais um crescimento de anos biológicos que você tem. É um crescimento de saber como navegar nessa terra com a autoridade de Jesus que o Senhor nos chamou para nós exercermos nessa terra, nesse tempo. Fala comigo, amém. E nós vamos aprender aqui com os discípulos. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos fazer o seguinte movimento. Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 9, mas nós também vamos ler um trecho em Marcos, capítulo 6. Por quê? Porque Lucas 9 e Marcos 6 estão contando a mesma história, só que um dá alguns detalhes e outro dá outros detalhes. Então, para a gente pegar o panorama completo, a gente vai ler a mesma história nos dois lugares. Amém? O que está acontecendo aqui? Jesus está pegando seus discípulos que estavam caminhando com ele, que estavam sendo ensinados por ele, e Jesus está enviando eles para uma missão. Assim como o Senhor está te enviando para você navegar nesse mundo, para você, levar o ID do Senhor, levar o reino por todos os lugares que você for. E os discípulos estão tendo uma experiência de irem sozinhos, sem Jesus, e começar a ver neles o poder de Cristo, começar a ver neles a autoridade do Senhor que foi delegada. Então vamos acompanhar aqui comigo. Deixa eu voltar aqui. Versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Fala comigo, poder e autoridade. Para expulsar todos os demônios, curar doença, e os enviou. Fala comigo, enviou. Para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não receberem, sacuda a poeira dos pés, quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram, foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Versículo 10, pulei para o 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Eu vou continuar daqui um pouquinho, mas já é o primeiro princípio que nós temos que aprender aqui. Se nós queremos aprender a crescer para saber navegar nesse mundo, crescer para exercer a autoridade e o poder que o Senhor nos deu, crescer além dos seus anos de convertido. Anne, eu tenho 20 anos de convertido. Pois é, tem gente que tem 20 anos de convertido e às vezes não está exercendo a autoridade que recebeu. É um adulto, mas não tem a malandragem da senhorinha do drive-thru, entendeu? Não tem a malandragem ainda. Não é malandragem no sentido ruim que eu quero colocar aqui. É a autoridade do céu sobre a sua vida. Então, o primeiro princípio que nós precisamos aprender com essa história e com os discípulos, que o Senhor quer que a gente exerça na nossa vida, é que você foi comissionado. Amém? Eu sou professora, né, gente? Eu falei. Então, eu tenho esse negócio da participação da turma. Então, eu sou aquele pastor chato que manda você falar para a pessoa do lado. Desculpa, mas eu sou. Vira para quem está do seu lado. Fala assim, você foi comissionado. Isso, obrigada. A palavra do Senhor nos conta que Jesus os enviou, deu poder e autoridade. E quando eles voltaram, eles relataram a Jesus o que tinham feito. Deixa eu falar, a grande comissão não é uma grande sugestão, ela é uma comissão. Você recebe uma missão. E nós vamos encontrar o Senhor e vamos prestar relatório do que nós temos feito. A igreja que vai crescer, a igreja que vai conquistar a terra, a igreja que é a igreja de Jesus, que Ele está nos chamando para ser nesse tempo, a igreja que é gente grande, vamos colocar assim, que tem um coração de criança, mas tem autoridade de adulto, é uma igreja que entende que recebeu uma comissão e que vai prestar relatório do que nós temos feito. Nós vamos chegar um dia diante do Senhor e falar, Senhor, está aqui a família que o Senhor me deu. Eu cuidei dela com o melhor que eu pude. Senhor, está aqui os meus colegas de trabalho. Senhor, está aqui os meus vizinhos. Senhor, está aqui as minhas redes sociais. Senhor, está aqui tudo que eu tenho. Nós somos comissionados. Quando nós nos posicionamos sobre uma questão, nós estamos fazendo a grande comissão. Quando nós amamos alguém, nós estamos fazendo a grande comissão. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos fazendo a grande comissão. Nós somos comissionados e nós vamos prestar conta disso. E às vezes a gente tem uma mania de achar que ministério é aqui na igreja, ou que ministério é só no seu grupo, que o ministério é só... Deixa eu te falar, todo dia é dia de ministério. Amém? Esses dias eu ia dar uma aula na faculdade, e eu estava de manhã, pegando aquele trânsito maravilhoso, e eu estava dirigindo, indo dar minha aula, gente, não era aula na faculdade teológica, era aula no curso de Direito.
Ia dar aula nesse dia, sei lá, nem lembro qual era a matéria, jeito do trabalho, alguma coisa assim. E eu estava indo no caminho, o Senhor falou no meu coração, ore pelos seus alunos. E aí eu já fui no caminho, Deus, em nome de Jesus, orava cheia. Já falei, alguém vai estar com cão do couro lá hoje. E aí eu já comecei a orar, e orar pelos meus alunos, e orar pela turma, e não sei o quê. E tal. E aí eu fui, dei a aula, naquele dia não teve nada de diferente, nada de anormal, tá? A turma estava ok, todo mundo belezinha. Quando terminou a aula, fiz a chamada, os alunos estavam indo embora, senta uma aluna, eu falei assim, professora, eu perdi algumas aulas, será que você pode me passar uma listagem de exercícios, alguma coisa para eu poder recuperar? Eu estou tendo um pouco de dificuldade de acompanhar, tudo mais. Falei, não, posso sim, senta aí. E aí ela sentou ali, aí eu comecei a conversar com ela, enquanto eu estava finalizando ali o diário da turma e tal. E aí eu falei, vou pegar aqui, vou te mostrar um site legal que você pode pegar e não sei o quê. E nisso eu comecei a puxar assunto com ela. Aí ela começou, é porque eu perdi umas aulas. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela, eu estou passando um momento muito difícil. Eu falei, conte-me mais. Está aqui o motivo da oração. Está aqui o motivo da oração. Aí ela falou assim, eu estava passando por um momento muito depressivo. Eu perdi meu filho sofreu um acidente, meu filho faleceu. E desde então a minha vida está um inferno. Falei, E aí ela começou a contar. E ela contou que naquele período ela foi abrindo o coração, eu fui dando espaço para ela, ela foi abrindo o coração, ela começou a chorar ali na minha sala de aula, na faculdade. Ela me contou que tentou suicídio 3 vezes e que estava muito mal, que estava muito abalada. E eu falei assim, minha filha, vem cá. Hoje é o dia do seu encontro com Deus. E eu comecei a falar de Jesus para ela, falei do amor de Deus, ela começou a chorar ali. Falei, nós vamos entregar a vida para Jesus agora. Dei a mão para ela, no meio da faculdade, eu não estou nem aí, queridos. Eu fui comissionada. Dei as mãos para ela, ela fez a oração da entrega, se reconciliou, já encaminhei para uma igreja. Falei assim, no meu turno não vai ter aluno suicidando. No meu turno não vai ter aluno que vem para a faculdade e volta da mesma maneira. No meu turno não, porque eu não estou aqui para ensinar direito do trabalho. Eu estou aqui para ensinar a verdade com ética, coerência, sem ideologia, para libertar mentes e corações, porque foi para isso que o Senhor me chamou também. Mas eu estou aqui como arauto do rei, eu sou embaixadora do Senhor. E onde eu entro, o reino das trevas tem que recuar. Onde eu estou, o espírito de morte tem que bater em retirada. Onde eu estiver, os meus alunos serão salvos. Eu sou comissionada. O chapéu de evangelista está na cabeça o tempo todo. Eu não tiro ele quando eu entro na sala de aula. Eu não tiro ele quando eu entro no salão de beleza. Eu não tiro ele quando eu entro na academia. Eu sou o tempo todo isso daqui. E você precisa ser também. Você é comissionado. Agora entenda, nós vamos ter chamados diferentes. E nós vamos ter responsabilidades diferentes. Mas deixa eu falar uma coisa. A fidelidade ao comissionamento está na multiplicação e não nos resultados. Amém? O Senhor nos chamou para nós multiplicarmos, obedecermos. O resultado é com Ele. É o Senhor que dá o crescimento. É o Espírito Santo que convence do pecado e da justiça. Não somos nós. Então, que isso é maravilhoso, porque isso nos liberta. Quer ver? Vamos acompanhar aqui comigo. Eu acho que eu até passei isso para o pessoal também. 2 Coríntios 3:4 fala assim... Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Fala, nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros. Fala comigo, ministros. Guarda essa palavra aqui. Ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra ministros, no grego, é a palavra diáconos. A palavra diáconos, no grego, ela significa aquele que serve, um servo que obedece em ordens. É como se fosse um garçom. É um servo, esse servo fala, faz isso, faz aquilo, como se fosse um mordomo daquela casa. Faz isso, faz aquilo. É um servo que ele não tem essa autonomia, ele não decide o que ele vai fazer da vida dele. Ele está ali cumprindo ordens. E a palavra do Senhor fala que Ele nos capacitou, Ele nos ungiu em Cristo para sermos diáconos, ministros. Ele falou que os pastores são os ministros aqui? Ele falou que os apóstolos são ministros aqui? Fala comigo, não.
Como é que fala? Tal é a nossa confiança, nossa de quem? De todo mundo. Não que possamos reivindicar com base nos próprios meios, mas a nossa capacidade, nossa quem? Nós que fomos salvos e lavados com o sangue de Jesus. Tem gente salva e lavada com o sangue de Jesus? Levanta comigo a sua mão e fala, eu sou. Então você é um ministro, você é um diácono. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? O que o garçom faz? O garçom, ele pega, isso aqui é a bandeja. Ele vai lá, ele enche a bandeja dele e ele distribui. Nós não somos provedores da graça, nós somos distribuidores. Nós não provemos, nós não temos trabalho de convencer as pessoas. Nós vamos lá, nosso trabalho é ir diante do Senhor, encher as nossas bandejas e sair pelo mundo distribuindo essa graça, esse amor e esse poder. Eu não tenho obrigação de salvar ninguém, eu não tenho obrigação de convencer os meus alunos, mas eu tenho o dever, como uma boa ministra do Senhor, como uma diácona do Senhor, de encher as minhas bandejas diante dele e sair por esse mundo, evangelizando, sair distribuindo as minhas bandejas. Amém? Você é ministro. E eu falei que a fidelidade está em multiplicar e não no resultado. Vocês lembram da parábola dos talentos? Lá em Mateus 25, diz que o servo, que o nobre, ele foi viajar e ele pegou e deixou os talentos com os seus servos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E eles foram multiplicar esses talentos, eles foram negociar, eles foram trabalhar. E a palavra conta que quando ele voltou, aquele que tinha ganhado 5, ele multiplicou e ele devolveu 10. Ele falou assim, muito bom, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Aí veio o outro que tinha 2. E ele multiplicou, e ele entregou para o Senhor. E qual foi a palavra que ele ouviu do Senhor? Muito bom, servo bom e... E aí chegou outro que não multiplicou, ele ficou atemorizado e escondeu. E esse recebeu a repreensão. Você vê que aquele que entregou 10 recebeu o mesmo parabéns e a aprovação daquele que entregou 4? Porque a fidelidade, eles foram considerados fiéis não pelo quanto trouxeram, mas pela atitude fiel de multiplicar o que receberam. Receberam a foto de uma multidão? Mostra para o pessoal, por gentileza. Esse aqui é um encontro do Reinhard Bonk. Reinhard Bonk já está com o Senhor. O Reinhard Bonk, ele, durante os 60 anos de ministério, salvo engano, alcançou 79 milhões de pessoas. As reuniões, gente, deles, marcadas por sinais, curas, maravilhas, aquela coisa toda. Onde você enxerga, porque essa foto, se você conseguisse dar um zoom, você ia dar um zoom lá na frente, você ia ver que ela não termina ali. É aquele mar de gente, onde os seus olhos alcançam, tem gente. É muita gente, milhões e milhões e milhões de pessoas. E o bom que vai chegar no céu e o Senhor vai falar, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, na verdade, sobre o muito foste fiel. Entra. Mas deixa eu falar para você. Talvez o seu chamado é cuidar dos 2 projetos que tem lá na sua casa. Um de 5 e um de 3 anos. Cheio de catarro no nariz hoje. Mas se você multiplicar a palavra do Senhor na vida deles, se você multiplicar o caráter de Jesus na vida deles, se você for fiel e íntegra e não tiver medo do sacrifício, do sofrimento e entregar o seu melhor, sabe o que você vai ouvir do seu Senhor quando você chegar diante dele? Muito bom, serva boa e fiel. Sobre pouco foste fiel, você multiplicou, você discipulou, você encheu as suas bandejas e você serviu os seus filhos e a sua família. Entra para o gozo do teu Senhor, porque você foi aprovada, porque você é gente grande, porque você cresceu e multiplicou na terra, você cumpriu a sua comissão. Amém? Nós vamos ter chamados diferentes, vamos entregar resultados diferentes, mas a fidelidade está na atitude multiplicadora. Você precisa multiplicar. Gente grande espiritual multiplica. Fala comigo, amém? Vamos continuar a nossa história para a gente pegar o segundo princípio. Aí eu vou pular lá para Marcos 6, tá bom? Então, eles contaram tudo. Fala assim, Marcos 6,30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Alguém se identifica?
Né? Às vezes a gente trabalha tanto, e a gente fala, eu nunca esqueço de comer. Mas às vezes a gente corre tanto. Às vezes a gente corre tanto de um lado para o outro que às vezes a gente nem come. Às vezes a gente nem dorme, às vezes a gente nem toma água. A gente sabe como é que é. Jesus disse-lhes, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus falou o quê, gente? Venham comigo e descansem um pouco. Aí eu vou pular agora para Lucas 9:10. Então, ele os tomou e retiraram para uma cidade chamada Betsaida. 11. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu. Falava-lhes acerca do reino de Deus e curava aqueles que precisavam de cura. Vou destacar o 11 novamente. As multidões seguiram eles e ele as acolheu. Olha aqui, parece que Jesus montou uma emboscada para os discípulos, não parece? Jesus falou assim, a palavra fala que eles estavam lá, acabaram de chegar de uma viagem missionária. Eles foram, pregaram, expulsaram demônios, fez tudo aquilo. Eles chegaram, prestaram conta, contaram para Jesus tudo o que aconteceu. E aí Jesus fala para ele, e aí a palavra fala que tinha muita gente naquele lugar. Eles não tinham tido tempo de comer, acabaram de chegar de viagem, não tinham tido tempo de comer, estavam cansados. Jesus sabia que eles estavam cansados. É normal que eles estejam cansados. E a palavra fala, Jesus falou assim, então venham comigo para um lugar para que vocês possam descansar. Aí eles, que bom, a gente vai descansar, vamos para o resort agora. Vamos para o resort na Galileia. Né? E aí eles falaram, agora vamos para um lugar. E aí a multidão ficou sabendo que eles estavam indo para esse lugar. E quando eles chegaram lá, eles ainda não comeram, eles ainda não dormiram, eles acabaram de chegar de uma viagem missionária, eles estavam cansados e desgastados, porque ser uma bênção cansa. É ou não é verdade, queridos? Pode falar, ser uma benção cansa, cuidar de pessoas às vezes cansa, a gente tem, demanda tempo, às vezes são horas sem dormir, etc. E aí quando eles chegaram nesse lugar, adivinha? Tinha uma multidão lá. E era multidão. É a multidão que vai multiplicar os pães e peixes, a gente vai chegar lá. A Bíblia fala que eram 5.000 homens. Se eram 5.000 homens, devia ter umas 7.000 mulheres, porque a mulher é mais curiosa que o homem. Né? E mais um monte de criança, porque cada um ele tem 2 crianças, 3. Então, gente, tranquilamente umas 15.000 pessoas. Tranquilamente. Quando eles chegam lá, agora imagina, depois de ter cumprido a missão, ter feito tudo, ter viajado, eles nem tinham tido tempo de comer. Jesus fala, vamos para um lugar, eu vou levar vocês para um lugar para descansar. Oba, Jesus, vamos para um lugar descansar. Quando chega lá, surpresa. Queridos, imagina. Depois de um final de semana, tipo de conferência, que você quase não para em casa, e a sua casa fica um caos. Sabe como é que é? É só a minha que fica. Né? Acontece, gente. A gente queria ser aquela pessoa, mas não, né? Às vezes a gente tira a roupa, bota em cima do negócio, né? Fica lá. É aquela roupa que não está suja o suficiente para ir para a lavanderia, mas não limpa o suficiente para ir para o armário. Aí você faz o quê com ela? Deixa em cima da cadeira, né? Amém. Aí você chega lá naquele dia... E aí você está tentando colocar, chegou segunda-feira, você está tentando colocar a sua vida em ordem, sua casa em ordem. Aí o abençoado de seu marido, desavisado, chega em casa com 3 colegas de trabalho. Amor, a gente vai almoçar. Você faz o quê? Mata. Não, você é crente, não pode. Apaga, não pode. Isso já gera frustração na gente. Falando, meu Deus, a casa está confusão. O final de semana foi corrida, a gente ainda não conseguiu entrar no eixo ainda. Amor, para que tu trouxe seus amigos aqui? Eu vou ter que ainda fazer alguma coisa e me virar na cozinha. Se isso gera frustração, imagina depois do que eles passaram, o desgaste que eles estavam. Chega lá 15.000 pessoas, sedentas, famintas, carentes, precisando de palavra, precisando de cura. E esse Jesus está de brincadeira com a gente. Já teve essa sensação de ter que cuidar de todo mundo e você nem comeu? Ter que aconselhar o outro, mas você está com um problema na sua vida. De ter que ministrar fé e coragem para uma pessoa, sendo que às vezes você estava desencorajado há 2 minutos atrás, ou desencorajada há 2 minutos atrás. De ter que ser forte para as pessoas, vamos lá, você vai dar conta. Mas quando você se levantou e se olhou no espelho, você fala, não sei se eu vou dar conta. Isso. Nós aprendemos a segunda coisa que gente grande aprende aqui nessa terra. Que a multidão, ela pode ser uma bênção para você. Por mais que não pareça.
Quando chegou lá, deixa eu falar, a multidão não surpreendeu Jesus. Você acha? Você acha que Jesus não sabia que ia ter uma multidão do outro lado? Você acha que Jesus foi surpresa? Ai, gente, de repente, 15 mil pessoas esperando a gente. Claro que não, ele sabia que a multidão ia estar lá, mas ainda assim ele falou para os discípulos, venham comigo para vocês descansarem. Ou Jesus é doido ou ele está mentindo, eu posso te afirmar, ele não é doido, e ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele sabia o que estava fazendo, Jesus sabia que algo no meio daquela multidão, Jesus sabia que não é algo naquilo que ele era demais para eles lidarem, eles achariam descanso para a alma deles. Jesus sabia que algo ali faria. Multidão, entenda, é aquilo que é demais para você. É aquele problema que você fala, aqui é o meu limite, eu não dou conta. Eu falei que eu ia tolerar tudo, mas isso eu não tolero. Multidão é grande demais. Eu não tenho fé suficiente. Eu não tenho capacidade suficiente. Eu não tenho unção suficiente, eu não sei como lidar com isso. Deixa eu te falar, existe algo na sua multidão. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus sabia que no meio daquela multidão, eles iam aprender uma coisa que não era somente sobre o descanso físico daquele dia, daquela noite. Era algo que iria dar descanso eterno para eles. De gerações e gerações. E nós vamos explicar. Vamos entender isso daqui. Jesus, versículo 11. Jesus, só voltar aqui um tiquinho para a gente pegar o contexto. Então ele tomou, retiraram-se para um lugar chamado Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. E ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Continuando aqui, versículo 12 agora. Mais tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e povoados e encontrem comida e pousada, porque estamos num lugar deserto. Porém, ele respondeu, dê-lhe vocês algo de comer. Nós vamos já chegar na parte dele vocês algo de comer. Quando nós estamos diante de uma multidão, é a hora que o Senhor vai tirar verdadeiros tesouros da nossa vida. Quando eles chegaram no meio da multidão, eles falaram assim, Senhor, manda esse pessoal ir arrumar alguma coisa que comer, despede essas pessoas para eles irem nas cidades vizinhas. Senhor, manda ir para outro lugar. Senhor, eu não dou conta de resolver esse problema. Manda para outra pessoa. Senhor, eu não dou conta de aconselhar essa pessoa. Manda para essa pessoa. Senhor, eu não dou conta mais desse casamento. Eu vou passar para outro. Outro casamento. Às vezes é isso que acontece. Não dá mais. Esse casamento está falido. Eu vou procurar. Senhor, manda ir para outro lugar. E o Senhor falou, dei vocês algo de comer. Mas a gente nem comeu. Eu mesmo nem comi. Deixa eu explicar para você. A multidão sempre vai ser maior que você. Posso fazer um parêntese aqui? Rapidinho. Dá um pause nessa história, a gente vai voltar. Nós vamos lá para 1 Samuel. Vocês lembram da história lá de Samuel? Ana queria ter um filho, não podia ter filho. E ela clamou ao Senhor, ela ajoelhou e chorou. E fez um voto com o Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele e ele vai servir no templo. Vocês lembram dessa história, lembram? E ela, de fato, entregou Samuel. E a palavra do Senhor nos conta que todos os anos, ela, quando ia visitar o filho dela, ela levava, mesmo ele sendo criança, ela levava uma capa para ele. Uma túnica para ele vestir, igual a dos sacerdotes. Eles tinham que usar uma túnica de linho. E ela levava uma túnica. E é interessante que o versículo fala que ela levava todos os anos, ela levava uma capa para ele. Quem tem filho aqui? Criança? Criança cresce, amém? Você bota a roupinha, você guarda, põe para lavar. No dia depois, quando está lavado e passado, vai vestir de novo, não serve mais. Fala, o que aconteceu com essa criança? Em 3 dias cresceu, não é assim? Você guarda, na próxima vez que vai usar, já não está mais servindo. Então, Samuel era uma criança e a mãe dele estava fazendo para ele uma túnica, para ele servir junto com os sacerdotes, servir ali no templo, para adorar o Senhor. E quando ela ia e levava essa túnica para ele, ela levava uma túnica uma vez no ano. Essa túnica tinha que servir o ano todo. Mães, o que você faz para a roupa durar mais tempo? Compra maior. Você compra o sapato um pouquinho maior, um número acima, para durar. Porque senão, gente, não tem dinheiro que chegue, é ou não é? Então,
Então, concorda comigo que a túnica que ela levava era maior do que os braços dele? Mas não podia, e tinha que ter uma ciência, porque não podia ser grande demais para ele tropeçar, mas não podia ser pequeno, não podia ser certinho demais, porque senão ele ia crescer e não ia servir. A túnica servia para o serviço do Senhor. Presta atenção. Ana, tem a figura do Espírito Santo de Deus aqui nesse momento. Você vai receber uma túnica maior do que os seus braços. Sempre. Toda vez que você for servir ao Senhor, toda vez que você for um instrumento nas mãos dele, a túnica vai ser maior do que os seus braços. O chamado sempre vai ser maior do que a sua vida. Sempre vai estar além das suas habilidades. Sempre vai estar além do seu tempo. Sempre vai estar além daquilo que você acha que você dá conta. E deixa eu te falar, tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos uma túnica maior do que os nossos braços, nós temos espaço para crescer e preencher essa túnica. Quando você recebe um chamado, sim, ele vai ser esmagador. Sim, você vai ter a sensação que você não vai dar conta. Sim, vai estar além das suas habilidades. Porque nesse processo, o Senhor vai te fazer crescer até você preencher essa túnica. Não vai ser grande demais a ponto de você tropeçar, mas não vai ser do tamanho certo para você. Sempre vai ser maior do que você. Amém? Amém. E quando você tiver crescido, ano que vem, ele vai trazer outra túnica. Adivinha? Maior do que você. Fala comigo, o poder da multidão. Por que Jesus estava fazendo isso com eles? Jesus sabia que não estaria fisicamente com os discípulos o tempo todo. Ele falou assim, eu vou levar vocês cansados. Eu vou levar vocês esgotados. Eu vou levar vocês sem comer para alimentar uma multidão. Porque quando eu não estiver mais aqui, vocês vão depender só do Espírito Santo. Vocês vão saber como fazer a comida multiplicar para alimentar uma multidão. Vocês precisam aprender a se virar. Vocês precisam aprender a acessar um poder dentro de vocês. Eu não vou levar vocês para descansar, para dormir e vou fazer um peixinho na brasa para vocês. Eu vou levar vocês para descansar, aprendendo a apoiar na fé. Porque quando vocês não tiverem outra alternativa, quando vocês precisarem de um milagre, vocês já aprenderam a acessar esse lugar em Deus. Vocês aprenderam a acessar a sua autoridade. Deixa eu te falar, lugar de descanso não é onde você não faz nada. Lugar de descanso é onde você age acessando a autoridade que Deus te deu. Lugar de descanso, às vezes é no meio das maiores batalhas, das maiores guerras, das maiores dificuldades, chorando sangue, mas estando conectado com o céu e o poder de Deus fluindo na sua vida. E você sabe que você vai dar conta porque você não está apoiando na sua força. Você está apoiado no céu. Amém. Pode aplaudir Jesus bem forte. Nesses lugares nós descobrimos tesouros. Eu não sei se eu contei aqui, se eu não contei. Quando eu entrei no mestrado, há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu sempre fui uma aluna normal, gente. Eu sempre fui uma aluna normal. E eu ganhei foi uma direção de Deus, é uma história para outro dia, não vai dar tempo de contar aqui hoje. Mas eu ganhei uma bolsa para fazer um mestrado 100%. E aí eu entrei nesse programa de mestrado e foi muito de Deus, porque foi ali que a minha carreira se uniu com o meu ministério. Foi ali que há muitas coisas, muitas palavras e muitas direções que Deus tinha dado para a minha vida se alinharam naquele momento. Então, foi um momento muito importante para mim. E hoje, a minha carreira, tudo que eu estudei, tudo que eu pesquisei, toda a minha bagagem profissional, hoje ela serve 100% ao ministério hoje. E eu sei que foi plano de Deus. Mas quando eu entrei, eu fui colocada num lugar de tanta pressão, porque eu entrei como bolsista, e todo mundo olha para você como se você fosse grandes coisas, entendeu? Como se você fosse bem inteligente. E eu me senti totalmente esmagada, porque eu olhava assim e falava, meu Deus, eu estou enganando essas pessoas. Eles me deram uma bolsa 100% e eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui. Eu não sei nem errar. E, de repente, eu lembro que eu fui levada para um lugar, por exemplo, quando eu terminei a graduação, a gente faz o nosso TCC, o trabalho de conclusão de curso ali. Eu fiz o meu TCC, eu lembro que eu escrevi 54 páginas e eu gastei 3 semestres para escrever 54 páginas, quando eu fiz a graduação. Quando eu fiz o mestrado, em 2 anos, eu fiz 9 trabalhos desse, mais a dissertação. Então, eu fazia em uma semana trabalhos que eu tinha gastado 3 semestres para fazer, uns 3 anos atrás. E eu
No primeiro semestre, eu fiquei em pânico. O pessoal fala para mim, das coisas que eu mais ouço, Anne, como é que você dá conta de fazer isso tudo? Eu falo, pânico, desespero, sangue, suor, lágrimas, ranger de dentes. Não tem fórmula mágica não, gente, é sofrimento mesmo. Mas nesse processo, eu falei que tem uma coisa. Eu não sou a mais brilhante, não. Mas eu sou carne de pescoço. Se eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer. Eu não sou das que desistem. Porque eu sei o que acontece se eu desisto. Eu quero saber o que acontece se eu insistir. E aí eu falei, não estou entendendo. Eu lembro de eu ir para aulas e sentar e ficar vendo eles discutindo assim. O professor, ele era sociólogo, ele era todo assim, alternativo. E eu ficava vendo ele analisar o texto. Eu olhava meu texto, é o mesmo texto que a gente lê. Porque ele está falando um negócio que eu acho que eu não vi aqui no meu, não. Mas eu ficava com uma raiva, né? Porque eu sou colérica. Tem gente que é motivada pelo amor, eu sou pela raiva. Eu voltava para casa e eu falava, eu vou ler esse texto de novo. Eu quero ver se eu não vou ver o que eles viram aqui. Eu vou ver também. E aí eu comecei a insistir. E, de repente, no meio dessa multidão, desse processo de, muitas vezes, duvidar de mim, da síndrome do impostor, falar, eu não merecia estar aqui, eu não merecia essa bolsa, eu não sou tão boa assim igual essas pessoas. De repente, no meio desse processo, eu comecei a descobrir que eu tinha habilidades. Eu comecei a descobrir que o Espírito Santo estava me capacitando. Os professores viravam para mim e falavam assim, Anne, você tem uns insights brilhantes. E eu, Ligava meu marido. Estou enganando todo mundo aqui. Numa dessas ligações, eu ligava, não é exagero, não, eu estou falando, eu ligava, eu ia para o corredor, eu ficava apavorada, eu falava, amor, meu professor está achando que eu sou brilhante, velho, eu sei. Ele falou assim, meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. Meu marido é um homem de Deus, precisam conhecer ele. Ele falou assim, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Você convive em ambientes que as pessoas conseguem reconhecer a presença de Deus e a unção. Agora você está num ambiente que as pessoas não conhecem a unção, elas não conhecem a presença, elas não conhecem a glória. Então, quando você abre a boca e fala, elas sentem a presença e o espírito de capacitação do Senhor na sua vida, e elas não sabem o que é. Então, elas olham e falam, nossa, essa menina é incrível, nossa, essa menina é brilhante, mas, na verdade, o que eles estão reconhecendo é o brilho da glória do Senhor na sua vida, é a unção do Senhor que opera na sua vida. O mundo não pode reconhecer, o mundo não consegue entender, mas é isso que está acontecendo. E nesse processo, nas matérias que eu não entendia nada no início, eu acabei sendo a única aluna a tirar nota máxima nas turmas. Como eu falei, um trabalho que eu demorava séculos para fazer, eu comecei a fazer numa sentada, numa semana, e eu comecei a descobrir que eu tinha habilidades acadêmicas. Eu não sabia que eu tinha, gente. Eu não tenho ninguém da academia, não tenho ninguém da área intelectual, nem da minha família. Eu sou a primeira da família que faz um curso desse. Eu não tinha como saber, não tinha como alguém falar, olha, você tem talento para isso, porque não tinha ninguém para reconhecer isso em mim na época. Eu precisei ir para esse ambiente, e lá nesse ambiente eu descobri, olha, não é que você consiga escrever textos, não é que eu consigo desenvolver hipóteses, não é... E aí, sabe o que isso virou? Projeto de apologética hoje que eu trabalho nas igrejas. E trabalho na nossa igreja, ensinando os jovens a defender a sua fé racionalmente. Mas onde foi que isso foi revelado na minha vida? No momento da minha prensa, no momento da multidão, no momento que eu me sentia incapacitada, no momento que eu falava, meu Deus do céu, eu não entendi nada. E eu entrava madrugadas adentro estudando e trabalhando, porque muitas vezes nós temos habilidades em nós temos talento, nós temos unção, nós temos potencialidades que o Senhor desenhou e colocou nas nossas vidas, mas isso não vai sair, isso não vai ser revelado até que você esteja diante de uma multidão. Ou esse negócio é esmagado e vai para fora, ou ninguém vai saber que você tem, entende? Não tenha medo da sua multidão. Eu nem comi, como é que eu vou alimentar o outro que eu não comi? É aí mesmo. É na hora que o seu estômago está com fome que você fala, ou eu acesso o céu e multiplica comida nesse lugar, ou vai todo mundo morrer de fome. Sabe? Ou vai ou racha. É nesse momento. E talvez algumas pessoas estão nesse lugar e essa palavra é para você. Há muito tempo você vem fugindo de alguma coisa na sua vida. Deixa eu te falar, encara. Mas é sofrimento. Eu não sou bom. Eu não tenho capacidade. Não é para mim. É para você, sim. E deixa, mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo, não. Mas você serve ao Deus que pode todas as coisas. Ele é infinito. Ele é infindável. Não há barreiras para o Senhor. E Ele já te deu. Ele já te abençoou nas regiões celestiais. E não foi só com unção para falar em línguas, não. Foi com toda a habilidade, com toda a potencialidade, porque Ele pode. Amém? Amém. Glória a Deus.
Então, o segundo, fala comigo, a multidão pode ser uma bênção. Terceiro, o que você precisa, você já tem. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha com um olhar assim, ó, de fogo. Fala para ele, o que você precisa, você já tem. Vamos lá, versículo 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão. O pessoal do louvor já pode até subir. Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos, aos povoados, e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda a multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-os assentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e assentaram. 16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A multidão faz a gente procurar o que a gente tem. Amém? A multidão fala, gente, tem a multidão, vamos ter que dar um jeito. O que a gente tem aí? Aí procuraram, acharam 5 pães e 2 peixes. Ó, beleza, mesma coisa que nada. Talvez tem gente que olha para a sua vida e fala a mesma coisa que nada e nem tenta. A multidão faz a gente ir lá e procurar o que a gente tem. Aí você fala, não é suficiente. Olha para mim. O que você precisa, você já tem. Quando Deus te enviou para a terra, a palavra fala que antes da fundação do mundo, Ele nos criou. Quando você inaugurou, eu gosto de falar isso, quem te criou não foi seu pai, não foi sua mãe, né? Não foi o óvulo. Você foi criado em Deus, antes de tudo isso existir. O dia que você nasceu, né, essa história já tinha começado. Foi só a inauguração aqui. Mas a história já tinha começado há muito tempo. O dia que você inaugurou com tudo que você precisava. Você só precisa da bênção de Deus sobre o pouquinho que você tem. Ah, eu preciso de um marido novo. Você só precisa da bênção de Deus sobre o seu casamento. E o seu casamento vai multiplicar. Ah, eu preciso de um lugar novo. Ah, eu preciso ir. Ah, a conferência acabou, mas a minha vida é baseada em conferência e conferência. Eu preciso de uma palavra nova. Traz o Bob de volta aqui. Deixa eu te falar. O que você precisa, você já tem. Você só precisa da bênção de Deus sobre a palavra que você já recebeu no seu coração, para essa palavra multiplicar. A gente tem que parar de colocar a nossa vida em emoções novas, em momentos novos. Ah, porque é uma palavra, agora tem uma palavra nova. Não, eu tenho certeza que Deus já te deu palavra. E se não deu, pega aqui, ó, isso aqui é a Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, escolhe um versículo. É a palavra de Deus para você. Você não precisa de uma profecia nova. Você não precisa de uma ministração nova. E eu não tenho nada contra a ministração nova, eu amo também. Mas o que nós precisamos é da bênção de Deus sobre aquele pouquinho que a gente já tem. Você não precisa de uma habilidade nova, de um dom novo. Você precisa da bênção de Deus sobre o que você tem. Você não precisa ter nascido numa família diferente. Por mais que a sua família tenha sido difícil e a sua história tenha sido difícil, você precisa da bênção de Deus sobre a sua vida. E o Senhor vai remir a sua história e restaurar a sua vida. Toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te falar. A gente não pode ficar esperando, não. A gente não pode ficar intimidado por causa da multidão, não. Porque a gente está cansado, porque a gente está desgastado, não. A gente precisa ser gente grande. A gente precisa saber navegar nesse mundo. E saber navegar nesse mundo é saber que o que eu preciso,
eu já tenho, ainda que eu não consiga enxergar. Ainda que eu não consiga sentir. Afinal de contas, nós não somos movidos pela vista, nós somos movidos por fé. Tem um rapaz da nossa igreja, são irmãos, é um rapaz e uma moça. Eles são missionários no Amazonas. Trabalham com a comunidade indígena e com ribeirinhos. E eles são uma bênção. E eles sempre vêm, né? 2, 3 vezes ao ano eles voltam para a igreja para poder estar com a família. Eles moram lá. E eles fazem viagens missionárias, gente, que eles entram em barco. Às vezes eles andam 14 dias de barco, rio adentro. Porque vai entrando como é que é o nome? Nos braços do rio, assim, vai entrando. E eles vão de canoinha que vai um atrás do outro, assim. Lugares para poder acessar tribos que ninguém foi. Tribos que nunca ouviram falar de Jesus. Então eles entram e às vezes eles vão totalmente direcionados pelo Senhor. Chega num lugar que eles nunca foram, tem uma bifurcação. Vai para cá ou para cá? Deus, para onde a gente vai? E eles vivem assim, enfrentam piratas. É uma loucura a vida deles, é muito legal. Que é eles, né? Eu mesmo tô segura aqui em Brasília. Eu fico louca com essas coisas. Numa dessas, quando esteve aqui em Brasília, lá em Brasília, ele contou que eles foram andando num lugar daquele jeito. 7 dias barco adentro, de barco no rio adentro. E era final de tarde. Eles chegaram, estavam no rio e tinha uma tribo inteira no barranco do rio. Final da tarde. E eles eram uma tribo que ninguém sabia da existência, totalmente desconhecida. E eles que ficaram assim, será que vão ser amistosos? Será que vão receber a gente? E aproximaram e eles tinham um tradutor, né, que falava muitos dialetos deles lá. E aí ele desceu na frente e falou, e o pessoal receptivo, vem, pode vir, pode vir. E eles desceram todo mundo do barco, a tribo toda se sentou. O líder daquela tribo se apresentou para eles e falou assim, aí falou, nós viemos aqui. Ele falou assim, a gente sabe, nós estávamos esperando vocês. Aí ele foi contar, há 35 anos atrás, o meu avô era o líder dessa tribo. E a tribo ficava lá dentro, longe do rio, lá na parte seca. E apareceu um homem de branco. E ele falou para mudar a tribo para a beira do rio, porque ia chegar um pessoal nas canoas no fim da tarde e ia falar a respeito do homem de branco para eles. E aquele líder daquela tribo reuniu a tribo e falou, nós vamos mudar para a beira do rio. E todas as tardes, no final da tarde, nós vamos para a beira do rio esperar o pessoal da canoa. Passaram-se 35 anos. Aquele senhor morreu, esperando as pessoas que iriam anunciar. Mas a tribo permaneceu fazendo o ritual de todas as tardes. Até que em uma tarde, eles chegaram, compartilharam o evangelho. Toda a tribo se converteu. Deixa eu te falar. Tem pessoas no seu condomínio que vão para a janela todo fim de tarde esperar aqueles que vão anunciar. Tem pessoas no seu ambiente de trabalho que vão para a porta todas as semanas esperar alguém falar, tem solução para a sua família. Existem pessoas na sua família que estão aguardando aqueles que vão anunciar. Queridos, e é chegado o tempo da gente ser gente grande nessa terra. É chegado o tempo da gente pegar as nossas canoas e seguirmos o Senhor. Mas nós estamos há tantos dias sem dormir, vamos ficar mais um.
Ah, mas nós estamos sem comer, não tem problema. O Senhor vai prover do céu, porque eu tenho autoridade, porque eu sou igreja, porque eu sou filho, porque eu aprendi a acessar em Deus uma coisa especial. Não é somente sobreviver, receber a salvação, ficar felizinho da vida com a minha família aqui na igreja. É sobre você levar ao mundo a esperança e levar a multidão faminta pão e peixe. E se tiver só um pouquinho, eu não tenho, Ania, eu não tenho habilidade, eu não sei como falar. Você não precisa de uma habilidade nova, você só precisa da bênção do Senhor sobre a sua vida, e Ele vai multiplicar, porque é Ele que quer fazer, Ele quer mais do que você. Nós só precisamos colocar as nossas canoas no rio e deixar o Senhor nos conduzir. É chegado um tempo na nossa nação que nós precisamos fazer isso corajosamente. Nos rios, os missionários, nas empresas, nas universidades, nas famílias, nos condomínios, nos pequenos grupos, onde a gente for. É chegado o tempo de anunciarmos, de vermos a multiplicação. Ah, mas você não tem capacidade. Tenho mesmo não, mas espera a multiplicação começar para tu ver. Ah, mas a tua família tem problemas. Tem mesmo, mas espera a multiplicação começar para você ver. Ah, mas você está falando aí? Eu tenho problemas também. Mas espera o poder da ressurreição atuar na minha vida para você ver. Nós precisamos começar. E é para ontem. Amém? Quem quer começar, fica de pé comigo no seu lugar.